E apesar da pandemia de coronavírus, o produto interno bruto da China aumentou 7,9% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior. É o que informou hoje o Partido Comunista, portanto, nesta quinta-feira. O resultado, levemente mais fraco do que o esperado, de 8%, se deve à desaceleração da atividade industrial, ao aumento dos custos das matérias-primas. No primeiro trimestre deste ano, o país registrou um aumento de 18,3% no PIB. Eu queria que você falasse sobre esse crescimento chinês, Ana Paula. Como confiar em números de uma ditadura, né? Já que falamos tanto na ditadura cubana essa semana, a gente tem que colocar os pingos nos is. A economia chinesa não para de crescer na pandemia, os números da própria pandemia que vem da China não são números confiáveis, a gente sabe muito bem que tudo ali é manipulado. A própria origem do vírus, já existem aí indícios que os chineses sabiam ali em outubro, novembro de 2019 que havia alguma coisa estranha ali no laboratório, houve um movimento muito estranho nos hospitais ali que não batia com os registros dos movimentos dos anos anteriores. Então a gente sabe que a economia chinesa, estamos aí numa possível, guerra fria desse tempo. Donald Trump, que era ali na Casa Branca, o que realmente tinha coragem de bater de frente com a China, estava ali num processo muito interessante de um acordo comercial que previa aí alguns pontos pré-restabelecidos com a economia chinesa, que prejudicava a economia americana, principalmente em relação a propriedade intelectual, né? Já que é muito sabido que existem espiões aqui dentro da economia e da sociedade americana, nas universidades, no próprio NYPD, né? A polícia de Nova York, Stanford e o UCLA, vários chineses já foram presos aí, inclusive destruindo computadores das universidades. Então, a gente não pode deixar de dizer que a economia chinesa, o Brasil tem uma relação comercial saudável com a China, e isso a gente sempre vai enaltecer, mas por ter essa relação comercial saudável, a gente não pode deixar de colocar os pingos nos is e lembrar que a China é uma ditadura fechada, comandada aí pelo Partido Comunista Chinês. Cristina, 1 minuto para você, por favor. Eu concordo com a Ana que é sempre muito difícil confiar nos números chineses, né? Mas só relembrando o que você leu aqui, no primeiro trimestre, o país registrou um aumento de 18,3% no PIB. 18,3% no PIB. Quando o mundo inteiro patinava ali para não ter números negativos. A gente tem que lembrar que desde o início da pandemia ficou muito claro quem é o grande fornecedor de máscaras, de remédios, de cotonetes para exames de Covid, respiradores, quer dizer, tudo que se precisava para se tentar enfrentar o vírus, o grande fornecedor era a China. Então, em parte, eu acredito até que eles estejam crescendo sim. A dúvida é como cresceram enquanto o mundo inteiro está se batendo com a pandemia até agora. Muito bem, nós estamos de volta, estamos chegando agora de volta para toda a rede Jovem Pan e nós falávamos sobre o crescimento chinês. Então, eu vou repetir aqui, apesar da pandemia, né, o PIB chinês aumentou 7,9% no segundo trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. E no primeiro trimestre desse ano, houve um aumento de 18,3% do PIB. Quero a sua análise, Augusto Nunes. Eles, com raríssimas exceções, diante de uma ditadura impiedosa, canalha e oportunista. Com exceção, repito, de alguns poucos países, ninguém diz, nenhum governo diz que a China, o vírus nasceu na China, criou na China, foi escondido pela China e exportado pela China. Eles fecharam as áreas do país que interessava ao governo fechar e deixaram as fronteiras abertas para o resto do mundo. Se eles tivessem bloqueado as fronteiras, o vírus
talvez não fosse exportado nesse volume, pelo menos. E, no entanto, em vez de o mundo cobrar, deveriam cobrar da China uma multa imensa pelo que fez com o pesadelo sanitário que criou, não. Ficam os que o Guilherme corretamente diz que não são de esquerda nem de direita, eles não têm rumo. Fica esse pessoal elogiando a pujança da cultura, da turma que come, que gosta de sopa de morcego, né? Não pode mexer, tem um embaixador que fica bravo. Né? E vem o Lula dizendo, é um país que funciona porque tem um governo forte, firme. Isso é ditadura, essa besta do Lula não sabe que é assim porque ele gostaria, né, também que existisse no Brasil. Né? Ele se emocionava quando via o Fidel, o Dirceu chorava, o Franklin Martins chorava. Eles gostam, né, de gente que manda, mas eles não querem obedecer, eles querem mandar. Eles são aliados de ditadores. Então a China, em vez de pagar a conta, né, que está pendente com o resto do mundo, é o único país que cresce em todo o planeta. Fiuza, quero também ouvi-lo sobre esse tema, Fiuza. Exatamente, Augusto. São coincidências, né, impressionantes, entre muitas aspas, né? Tem que botar entre aspas essas coincidências, não é possível, né? E aí, pegando um ponto que a Ana trouxe, que eu acho que é um ponto central, é o seguinte, o governo anterior dos Estados Unidos estava confrontando não a China como nação, como povo, como economia. Estava confrontando a China como aí uma coqueluche do capitalismo pirata. Porque o capitalismo da China é um capitalismo pirata. Se você não tem transparência, se você não é auditável, se você não tem democracia, se nada que acontece no seu território, né, pode ser aferido, você não é um player, não é um parceiro leal. As práticas, quaisquer, inclusive afrontando direitos humanos, estão liberadas dentro do seu território. O governo americano, sob o Trump, estava fazendo uma confrontação a esta política de mimar a China, que o Obama vinha fazendo, que começou lá no Clinton, né? E passou pelo Bush também, volto a dizer, não tem nada a ver com né, uma questão ideológica. Você vai mimar um player pirata, você está brincando com fogo, ou então você está ganhando alguma coisa. Você acha que você vai ganhar alguma coisa. Você vai transformar a China, né, numa propaganda de modernidade, sendo arcaica, tendo um regime arcaico, ditatorial, e você vai fazer, né, uma imensa construção publicitária para transformar a China em modernidade. Não dá, não dá. Com todas as ressalvas feitas, a cultura chinesa, o povo chinês, empreendedores, mas o regime não é um regime leal, é um regime bruto, é um regime obscuro. Então, veja que coincidência, mais uma entre aspas. Esse presidente que estava, como já explicou a Ana Paula, trazendo a China, exigindo da China mais lealdade e transparência na questão das trocas e não entregando tudo à China, olha, venham ser o nosso grande financiador. Esse presidente foi desalojado da Casa Branca na pandemia, né? Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, apenas as eleições nos Estados Unidos da América foram uma bagunça, para não dizer uma imundície, com uma floresta de indícios de fraudes que não foram a termo na apreciação da justiça norte-americana. Então, são essas coincidências que a gente vai apontando. O sonho de consumo da China era a saída do Trump e ela conseguiu.
E o vírus, senhoras e senhores, nasceu no território chinês e hoje é investigada a procedência laboratorial desse vírus, compatível, inclusive, né, com a manipulação das características do vírus, mostrando que a tese defendida aí por todos esses propagadores, propagandistas da China, do lockdown, de tudo que é autoritário, de tudo que é de controle e nada científico, todos eles tentando esconder aquilo que agora, nos próprios e-mails do Dr. Fauci, aparece, né? Quer dizer, o vírus SARS-CoV-2 é compatível com a manipulação. E no laboratório de Wuhan, a cidade de onde vem a pandemia, havia a possibilidade desse tipo de manipulação de engenharia. Então, esse pacote aí de coincidências, né? Durma-se com um barulho desse, mas falar aí de guerra biológica é proibido.